Então, boa noite para todo mundo, gente. Um prazer estar aqui com vocês em mais uma noite de aprendizado sobre fotografia. Essa é uma aula que a gente preparou com muito carinho. Você vai trazer muitos insights, referências interessantes. É sempre muito bacana conhecer novas referências de fotógrafos e artistas, né, que a gente vai guardando na nossa cachola, que acabam virando também ferramentas para a gente produzir, inspirado nesses trabalhos. Esse é um livro muito legal para quem está começando a fotografar, para quem está começando a entender o que é fotografia e para a gente entender o que é fotografia, ela é referências. A referência imagética, é cultura de imagem, é cinema, é artes plásticas, é literatura, é cultura imagética. Esse livro é muito legal, tá? Porque ele traz aqui temas, né? Lar, por exemplo, esse aqui é o tema lar. Aqui ele traz determinados fotógrafos que tenham a ver com o tema desse capítulo. E o mais legal, ele fala sobre essa foto em si, sobre esse fotógrafo, e mais legal que na parte inferior, ele traz outros nomes e outros trabalhos de outros fotógrafos e fotógrafos que tenham a ver com essa temática, que tenham a ver com esse tema dessa fotografia. Quando a fotografia é genial, F508, Fotografia e Cultura Visual, @f508.br, @f508.pt, é o F508 de Portugal, de Lisboa, @Raquel Pelicano com 2 L's e @Humberto Lemos no Instagram. O tema de hoje é beleza. Nós vamos falar sobre romance, curva, figuras, abjeção, espaço, estilo, fronteiras, natureza morta e momento capturado. Eu recomendo muitíssimo para quem gosta de pesquisar, de ter referências, pegar um papel e um lápis e sair anotando o nome de vários fotógrafos que serão ditos aqui, que serão falados aqui. No tema da beleza, a beleza é uma coisa muito relativa, o que é belo, o que deixa de ser belo, o que é belo para um não é belo para o outro, enfim. Mas nós vamos estar aqui, então, falando do que é beleza para determinados fotógrafos com determinados temas. Beleza, Eduardo Steichen. Nesta fotografia, Steichen enquadrou uma visão de Nova York capaz de camuflar a modernidade e a impetuosidade da cidade, criando um cenário de beleza e de romance. Ao fotografar o edifício Flatiron, no crepúsculo, através de uma treliça de árvores em pleno inverno, conseguiu amenizar a severidade da arquitetura. A imagem se assemelha à série Noturno de James Whistler, na maneira como são retratados os efeitos de cor e de luz. James Whistler foi um pintor de 1875. Aí a gente começa a perceber as referências tão importantes no nosso trabalho. Nós só fotografamos o que temos memória. Se não tivermos a memória de algo, a gente não reconhece naquilo algo a ser fotografado. É necessário que a gente conheça o que nós estamos vendo na nossa frente, ou reconheça de alguma forma, em algum momento. Isso não é uma cópia, isso não é um plágio, nada disso. Isso apenas são referências culturais e imagéticas que você tem dentro da sua vida, sua vivência enquanto pessoa, tá? Então, o primeiro quadro foi feito em 1875, é uma pintura, e o Stachem reproduz, dentro desse mesmo tema soturno, em 1904, e Alvin Coburn, em 1910, também reproduz praticamente a mesma imagem, a mesma linguagem, a mesma estética, a estética da fotografia no ar, na chuva, com as imagens mais fluídas, com árvores meio que pontuando a tua composição. Quando a gente fala em composição, na composição do Steichen, o que nós podemos observar?
Um dia pós-chuva, aparentemente, né? Um crepúsculo, entardecer, as luzes já estão acesas da cidade. O entardecer, o chão parece estar molhado, porque eu vejo o brilho do prédio, das luzes na calçada, pessoas bem vestidas, né? De galocha, de chapéus, enfim, essa coisa toda, e essa árvore, primeiríssimo plano. A primeira coisa que me chama a atenção é o retângulo do prédio, uma figura geométrica que é predominante, disfarçadamente predominante na composição dele. E qual é a segunda figura geométrica que a gente consegue ver na imagem? Bom, enfim, quem falou triângulo quase acertou, mas não disse aonde estava esse triângulo. Um retângulo a partir do prédio e a triangulação a partir dessa árvore. Pois bem, Stachey capturou o ápice do romantismo na tradição pictorialista da fotografia, cujo entendimento central era o de que as fotografias deveriam parecer pinturas. No entanto, o cara foi altamente racional e geométrico. Quando a gente fala de pictorialismo, a gente fala de uma coisa mais expansiva, mais sensível, ou menos rigorosa. A gente está indo para a pintura mais espontânea, mais jogada. Mas, no entanto, a imagem anterior, apesar de ter traços de pintura, ela é extremamente geométrica e ela é uma composição extremamente racional. Essa impressão foi feita em platina foi colorizada usando a camada extra de pigmento suspenso em goma bicromatada. Mas o que é goma bicromatada? O que é platina? O que é imagem colorizada? Eu sinto muito quem não veio em encontro de ontem. O Sapata ontem falou sobre isso. Portanto, o caminho que vocês têm, se tiverem interesse nisso, é que a Raquel, não sei quando, vai colocar a aula no YouTube. Vocês podem Um entrar no dia vai YouTube, acontecer, só preciso conseguir organizar aí minha agenda. tá? Acompanhar o YouTube lá não, o F158 lá no YouTube. Então, se você não acompanha, já vai lá e já segue, né? Como é que faz lá o negócio? Segue, compartilha e pede para sei lá o quê. Não, para assinar, não sei o que é que faz lá, né? Enfim, essa coisa toda do YouTube lá. Vocês poderem saber o que vem a ser como uma bicromatada, o que é um pigmento suspenso e o que é algo que é colorizado. A fotografia registra a gama de sentimentos escritos no rosto humano, a beleza da terra e dos céus que o homem herdou e a confusão que ele mesmo criou. Eduardo Stais. Pois bem, curva, Náutilo, Edward Weston, em 1927. Eu amo essa foto belíssima, de uma simplicidade, mas de um apuro maravilhoso. Quanto o fundo escuro, a concha do mar brilha e parece monumental em forma e tamanho, um fetiche modernista. A utilização de longa exposição e uma câmera de 10 por 8 por Weston. Câmeras de 10 por 8 são câmeras de grande formato. Em 1927, só existiam câmeras de grande formato. Os negativos eram enormes. A partir de 1940 é que se vê as câmeras de pequeno formato, mas até lá as câmeras são de grande formato. Longa exposição, para quem sabe o que é fotometria, vai estar dando bastante exposição à luz, tá? Das fotos que ele fez do Náutilo, uma espécie de molusco, uma combinação de detalhes nítidos, além de uma poderosa profundidade que enfatiza a forma da concha. Elemento natural em forma escultural de presença erótica. Eduardo Wesson, em 1927, Mapplethorpe, em 1988.
Eduardo Ashton, em 1927 Ah, e novamente em 1936. Olha as referências, aí tem uma repetição de composição, de imagem. Fotografia é referência, fotografia não é fatia de pôr do sol. Fotografia não é fatia de florzinha bonitinha, paradinha, estática, com orvalhinho feito pela manhã. Não, tá? Isso aí é outra coisa. Fotografia é pensamento, fotografia é intuição, fotografia é memória, referência, fotografia pode e deve ser arte na vida de todos nós. A hora tardia, a luz está falhando. Lá está minha câmera focada, treinada como uma arma, ordenando as conchas para que não se movam nem um fio de cabelo. E que morra quem quer que tire do lugar, porque eu sei que será um negativo muito importante. E isso aqui é uma experiência que eu tenho no meu tempo, lá em 1980 e bolinha. Quando eu comecei a fotografar, eu fui assistente de um fotógrafo sensacional chamado Luiz Gaúcho, em que ele era fotógrafo de produto, fazia as joias da Gasterne, cobrava uma grana por aquelas fotos lá e eu era o assistentezão dele lá. Então a gente sempre montava um circo muito grande no estúdio, com rebatedorzinhos, com pô, joia bem complexo de fotografar, botava mil coisinhas assim penduradas para rebater só o rubi e a luz o verde do rubi, não esbarrar, o verde. eh, eh, o verde da esmeralda no barrado, o vermelho do rubi, e o vermelho do rubi não invadir o brilhante, enfim, era tudo com muito detalhe. E o dia amanhecia, a gente só fotografava à noite, porque para não ter nenhum tipo de luz ambiente que atrapalhasse. O dia começava a amanhecer, a gente parava aquela coisa toda e deixava um bilhete desse tamanho para a moça que fazia a limpeza no dia seguinte. Não mexa em nada, senão eu te mato. Era mais ou menos isso. Aí a moça, coitada, fazia toda a faxina, nem chegava perto da mesa de produtos para não ser morta pelo Luiz Gaúcho. Então, isso me lembrou bastante também o fato do Weston ficar indignado se alguém mexesse, movesse alguma coisa do que ele estava preparando ali em termos de fotografia. Os anos de Eduardo Weston viveu no México como fotógrafo foram uma época de intensa experimentação. Seu relacionamento com a fotógrafa italiana Tina Modotti, uma fotógrafa muito legal, super comunista, que fazia todo o trabalho com relação a trabalhadores, ao movimento operário, enfim, o colocou em contato com a vanguarda artística mexicana. a gente teve recentemente no F15.8 um curso só sobre a Tina Modotti, foi muito interessante. Eu acho que algumas pessoas que estavam nesse curso comigo estão aqui. Bem, o seu trabalho como retratista de estúdio na Cidade do México lhe permitiu refinar habilidades técnicas que tornaram seus últimos trabalhos de fotografia de natureza morta notáveis. Embora a fotografia do Náutico e sua concha, ao veolar, pareça simples e fácil, o Ashton experimentou fazer de inúmeras maneiras. Fiquei esgotado, tentando cada textura e cada tom concebível para o fundo: vidro, papelão, alumínio, lã, veludo, até mesmo a minha capa de chuva emborrachada. Para quem olha aquela imagem, acha ela uma imagem simplória, fica sabendo agora o trabalho que deu isso para o Eduardo Weston, e aí ele traz a fotografia banal das coisas corriqueiras, comuns, que você tem na sua casa, sempre remetendo a uma obra de arte, como um pimentão enquanto um corpo humano, uma couve, um repolho, sei lá, que é isso aí, com toda uma textura. E aí nós começamos a ver outras referências que vão se encaixar, como a Imogen Cunningham. A Imogen Cunningham é uma fotógrafa, era uma fotógrafa, uma senhorinha. Vocês vão ver o rostinho dela aqui, uma bruxinha maravilhosa. Enfim,
uma das primeiras fotógrafas profissionais da América, dos Estados Unidos. A Imogen Cunningham é mais conhecida por suas naturezas mortas botânicas e seus retratos íntimos de vários ícones culturais, como a Frida Kahlo, entre outros aí. Cunningham foi contemporânea de Edward Weston, de Ansel Adams e Dorothea Lange, e membro do grupo F64, que eu já expliquei isso no primeiro encontro de quando a fotografia é genial. Então, em vez de olhar para sua paisagem do norte da Califórnia com olhos sentimentais, ela capturou a sensualidade e a personalidade de plantas individuais, enquanto fotografava em closes minimalistas e geométricos. Novamente, a geometria em nossos trabalhos. Curvas elegantes e equilíbrios suaves de luz e sombra são marcas registradas dela. Hoje, seu trabalho pode ser encontrado nas coleções de vários museus e no mercado secundário, ou seja, mercados de arte, de venda e compra de fotos. As fotografias de Cunningham foram vendidas por preços de 6 dígitos. Possivelmente em vida não recebeu nada disso. Provavelmente. Eu não sei, porque a carreira dela foi até a morte, né? Ela seguiu com a carreira de É, fotógrafa até os 90 e tantos anos, assim. é isso aí, ó. A carinha dela aí. Tá, tem umas fotos dela no Google, né? Que ela está fazendo uma foto de nu, não ela nua, ela fotografando uma modelo nua, no meio da floresta, assim. Então tem uma modelo enorme, ela pequenininha, tem um modelo enorme, peladona, no meio da floresta, e ela com uma câmerazinha de mais de forma. Parece uma bruxinha fotografando a modelo lá. Ela é uma gracinha de pessoa. Com ela trabalhou também o Ansel Adams, e aí as coisas começam a se encaixar. George Cunningham, em 1930, no estado de Mergulhadores. Essa aí eu gostaria que a Raquel falasse mais, porque é muito da praia dela. Essa foto eu acho ela um fotão, e ela tem um papel muito icônico na história da fotografia, porque essa imagem foi a primeira imagem onde um fotógrafo buscou, em estúdio, simular a luz natural. Então, ela foi feita totalmente em estúdio, a partir da observação de como a luz natural se comportava nessa situação de praia, né, de veraneio, enfim. Ele construiu essa luz mais dura e eu acho que ele foi muito bem sucedido, assim, porque ela é realmente uma imagem que transporta a gente para essa só com a luz, né, basicamente, porque o cenário é muito simples, tem uma espécie de prancha em primeiro plano e uma linha do horizonte. E ele consegue só com a luz transportar a gente para esse ambiente de praia. E foi considerado muito revolucionário. Um estudo de luz muito importante na época que essa foto nasceu. Ótimo. O que nós temos aqui é que, por exemplo, ele alinha de uma forma muito precisa as cabeças, hum, e depois ele tem aí uma imagem bem dividida em duas partes. Aí eu pergunto para os mais perspicazes: alguém nota algum detalhe a mais nessa fotografia? Primeira coisa interessante, essa entrada do camaradinha é muito interessante. Ela é um porvir, né? A pessoa está entrando na fotografia, ela está chegando na fotografia. Ela retrata o porvir. Mas existem erros. Eu não sei se isso é um erro do cara, eu meio que duvido um pouco, porque isso é uma imagem de internet e ela pode ter sofrido cortes, né? Mas eu tenho aqui um cortezinho maroto na mão e um outro cortezinho muito maroto nos dedos da mão. Então, eu não acredito que a imagem original sofra disso. Não, enfim, porque o cara é muito rigoroso, o cara faz uma composição muito simétrica para ele dar uma bobeada desse tipo aí. Mas, enfim, não Tem uma tira a... coisa também, né, Humberto, que acontece, que são os editores que vão lá e cortam a imagem do É isso. fotógrafo e Tira a publicam com uma proporção da composição, foto. isso, mudam totalmente a composição original do fotógrafo na hora de publicar. Eu acho isso muito sério, eu sempre fico muito triste quando isso acontece, assim.
Porque senão realmente pode estragar, né, a composição. Em fotojornalismo, isso é um problema seríssimo, porque às vezes o cara faz uma foto horizontal, mas só cabe vertical, e o editor vai lá, corta, tirando completamente a ideia da foto inicial, enfim. A fotografia dele, de dois modelos glamurosos, um dos quais é um fotógrafo, esse cara aí é um fotógrafo, Rospi Rosti, A gente não fazia né? ideia que era ele, É, Humberto. Eles eram da mesma patotinha, né? Isso eu era tudo sabia. igual, trabalhavam juntos lá, tá? Tornou-se emblemática da vida boêmia e aristocrática do Reino Unido na década de 1930. Ainda estamos falando em grande formato. Ele foi visionário da fotografia de moda no período anterior à Segunda Guerra Mundial e antecipou um novo tipo de imagem em que os corpos posavam informalmente e as formas eram mais fluídas, enfim, mas sempre extremamente geométricos, sempre equilibrando muito a composição com uma simetria muito grande. Não importa o quanto eu tenha planejado efeito global, gostaria de voltar à simplicidade e à calma de uma cena livre e concentrar-me no humor e na atitude do modelo. Isso é uma fala dele. Se essa fala é verdadeira ou não, não sabemos. Mulher Flutuante, Tony Frissell. Frissell produziu essa imagem mística nas fontes cristalinas de um rio na Flórida. Estamos falando agora do corpo, tá? A beleza do corpo. Uma esportista ávida, suas fotos de moda foram elogiadas por posar modelos chiques em cenários esportivos e ativos. A foto é maravilhosa. Ponto. Ponto. Mulher flutuando embaixo, uma tenista, alguma coisa assim. Ela nasceu Antoinette Frissell Bacon, foi uma fotógrafa norte-americana de 1908, morreu em 1988. Conhecida por suas fotografias de moda, retratos de celebridades americanas, europeias e mulheres de diversos tipos. Considerada uma das fotógrafas pioneiras do jornalismo, tendo começado sua carreira em revistas de moda e se tornado fotógrafa voluntário da Segunda Guerra Mundial. Teve um filho, uma doença, e uma filha, e morreu em decorrência, infelizmente, de Alzheimer. Passamos agora à beleza do feio. Abjeção. Cabeça de gesso, Joseph Sidak, de 1945. Há certa abjeção em Cabeça de Gesso que a torna muito mais que uma simples representação de uma obra de arte quebrada. Sidak, que venerava os objetos e via grandeza no mais simples dos arranjos domésticos, sempre foi consciente de um sentimento de perda da passagem do tempo e da natureza que choquesta no cotidiano. Eu gosto de retratar a vida de objetos inanimados, de algo misterioso como o sétimo lado de um dado. A fotografia ama objetos mundanos e eu amo a vida dos objetos. Cabeça de Gesso foi feita no auge da maturidade artística de Sdeck, e a fotografia é bem-sucedida porque contrasta a beleza da escultura com a dissonância criada por sua fratura e deformação. Para isso, eu vou sugerir, não vou sugerir, vou só comentar, que é um cara que não está aqui, o trabalho do Witkin, Witkin, ele também vai beber da coisa do grotesco, transformando imagens não bonitas em fotos emblemáticas, tá? Zdeněk era um fotógrafo tcheco que viveu e trabalhou em Praga. Fez muitas fotografias íntimas e melancólicas de interiores domésticos, de igrejas e de ruas sombrias. Todas as coisas ao nosso redor, vivas ou mortas, aos olhos de um fotógrafo louco,
assumem misteriosamente muitas variações, de modo que um objeto aparentemente morto ganha vida por meio da luz ou de outros objetos ao seu redor. O Anão, de Bruce Davidson. Em 1958, já estamos falando de pequeno formato. Lá na década de 40, começa a surgir o pequeno formato, e aí com a Leica, enfim, e aí já está falando desse pessoal. Inclusive, o Bruce Davidson foi da Magnum, e a Magnum é fruto oriundo da fotografia de pequeno formato, da Leica, principalmente, a partir do Cartier-Bresson. Ao longo de sua carreira, as fotografias documentais de Bruce Davidson foram uma representação celebrada e poderosa do clima social dos Estados Unidos. Davidson foi convocado para se juntar ao exército em uma mudança de curso que alterou sua vida. Foi lá que ele conheceu o Henri Cartier-Bresson e foi convidado a se juntar à Magnum Fotos. Por volta de 1936, quando a fotografia alcança os jornais, elas passam a ser tudo na imagem do jornal, enfim, né? Há um consumo muito ávido da fotografia e não tem nenhuma regulação com relação ao uso das imagens. A partir daí, mais ou menos em 1936, não sei exatamente a data, criou-se a agência chamada Defoe, que essa agência ajudou a regulamentar a fotografia, o uso da fotografia, obrigando todos os jornais e revistas a dar o crédito, a autoria da imagem ao fotógrafo, ao quem fez aquela foto, e ser publicado com a imagem, com o crédito daquela pessoa. Isso é o mínimo que se tem que fazer quando se usa uma fotografia sua. Em função disso, começaram a surgir grupos de fotógrafos, coletivos de fotógrafos. E a Magnum foi e é um dos coletivos mais importantes do mundo. Ele foi criado pelo Cartier-Bresson, pelo Robert Capa e por mais dois fotógrafos, reunindo fotógrafos e criando ali, digamos assim, um coletivo, um grupo de fotógrafos que faziam pautas e vendiam esses trabalhos para o meio de comunicação, para os veículos de jornais, revistas, enfim, que eram produtos de alto consumo naquela época. Então, a Magnum foi uma das primeiríssimas agências de fotógrafos de uma importância brutal, até porque grandes fotógrafos fazem parte até hoje da Magnum. O Sebastião Salgado chegou a fazer parte da Magnum, hoje ele não faz mais. O Evandro Teixeira também fez parte da Magnum, e no Brasil, do Brasil, apenas o Miguelão faz parte. Miguelão, para quem não sabe, é o Miguel Rio Branco. E aí está o nosso querido Bruce Davidson, né, com a fotografia do anão, Adão dentro de um circo, no camarim. E aí vem a história que é interessante, né? Há um conto escrito em 1955 chamado O Anão, no qual o personagem principal, um homem com nanismo chamado Senhor Bibelou, trabalha para o circo. Todas as noites, depois que a multidão se desperta, o senhor Bibelou, isso é o conto, né? O senhor Bibelou visita o labirinto de espelhos, onde ele vai diretamente para um espelho que amplia sua imagem muitas vezes e dança e posa diante dele com alegria. A solidão silenciosa que o senhor Bibelou projeta é profundamente semelhante à de Jimmy, que é o nome desse rapaz fotografado por Davidson. Refletindo sobre isso, Davidson diz: eu encontrei algo em Jimmy que era mais do que solidão, era uma história sobre sobrevivência. Sua dedicatória a Jimmy, no início de seu livro, Davidson escreve: ele era um gigante aos meus olhos. Davidson produz em 1966 e 1968 um estudo chocante
sobre a pobreza e a discriminação em um quarteirão do Harlem e uma investigação do underground urbano em Subway, em 1880 a 1935, outro ensaio delicadamente capturado sobre uma subcultura americana específica. Então, a beleza, ela é de várias formas. A gente pode interpretar essa beleza de várias formas. A beleza do seio, a beleza no corpo, a beleza da natureza, a beleza da paisagem, a beleza da cidade. São várias formas que nós temos de interpretar o mesmo tema.